Hum. Então, a palestra, né, eu intitulei ela como Estratégias para a Autorregulação da Aprendizagem. Então, eu vou começar abordando, primeiramente, o que é autorregulação. Pode passar, por gentileza, Angélica. Eu vou só abrir aqui no meu computador também a apresentação, que eu acho que ficou muito pequenininha para eu enxergar, não sei se vocês estão enxergando também. Mas aqui diz, né, que o processo e o conceito, né, de autorregulação, ele está relacionado a aspectos, né, aspectos comportamentais, aspectos sociais do sujeito, aspectos do próprio pensamento e aspectos cognitivos, né, também do comportamento de cada pessoa. Então, a autorregulação, embora, né, ela seja um processo consciente e voluntário de cada pessoa, ela também pode ser um processo a ser treinado e desenvolvido ao longo da vida. Então, quando a gente começa assim a estudar, a se inteirar, né, e a entender, querer entender um pouco sobre autorregulação, a gente vê que em várias escolas, em vários espaços, já começa esse trabalho da própria educação afetiva dentro dos espaços escolares, né? Desde quando a criança é muito pequena até no quesito também dos universitários. Esse aspecto da autorregulação ele também pode ser desenvolvido ao longo do nosso processo de desenvolvimento humano como um todo, né? Sobretudo para a questão da aprendizagem. Então, no ensino superior, a importância da autorregulação, ela potencializa a aprendizagem desses estudantes, né? E é um elemento essencial para o sucesso acadêmico de cada pessoa, porque através da autorregulação os estudantes passam a ser ativos no seu processo de ensino e aprendizagem, não de forma passiva, mas também ativamente, porque passam a compreender como aprendem e como esse processo de educação e de escolarização, seja ele também no ensino superior, ele não é um processo passivo, e sim ativo. Então, nesse quesito, a própria gestão da aprendizagem pelo estudante passa a compor o seu desenvolvimento humano, acadêmico e com competências que ele pode utilizar, inclusive, para a vida dele como um todo. Então, a autorregulação é importante no processo acadêmico, exatamente pela relação que o estudante vai estabelecer com o que ele objetiva através dos seus estudos, para além exclusivamente de uma nota que vai ser atingida no final, né, ali seja com a realização de um trabalho, seja a realização através de uma prova, mas sobretudo quais os objetivos motivadores que o estudante tem para se manter estudando e aprendendo. E ele também é um processo muito subjetivo, né, que cada estudante vai passar a identificar aspectos para si. Então, a aplicação das estratégias de autorregulação das aprendizagens entende-se que fazem parte do desempenho acadêmico desse estudante. Por isso, a importância de se entender como se aprende. E aí depois eu vou falar mais um pouquinho, né, ao longo também da apresentação sobre os aspectos metacognitivos, que aí é como a gente se percebe nesse processo de aprendizagem. Mas por enquanto eu queria explicar bem o que é autorregulação. Então, nesse processo de autorregulação, envolve também o estudante conseguir se adaptar a processos específicos, né? Específicos, o que quer dizer com isso? Que cada estudante vai ter a sua singularidade nesse processo, como eu falei anteriormente, que envolve aspectos emocionais, aspectos familiares, como bem a Angélica falou ali no momento da apresentação, né? Aspecto da pandemia que surge em meio à nossa escolarização. Então, se antes a gente utilizava as redes sociais, a internet, o nosso celular, o nosso computador para um tipo de trabalho, hoje ele passa a ser mais que presente na nossa vida, né? Para além de estudar, através é o meio em que a gente passa também a ter aulas. Então, tudo isso vai impactando numa readaptação e numa organização que cada estudante vai ter para lidar com esse novo surgimento, né, das tecnologias, inclusive, que vão favorecer muitas vezes o ensino e a aprendizagem. Então, assim,
Alguns estudantes, né, podem apresentar uma dificuldade maior no quesito da organização, do planejamento e da motivação, seja através dos aspectos externos como dos aspectos internos, para ter essa organização dos estudos. Então, o que que isso significa? Que identificar quais são também as dificuldades que cada estudante vai ter, que eu vou ter, que outras pessoas vão ter no seu processo de escolarização, é fundamental para que essa autorregulação ela ocorra. E para que, de fato, eu consiga ter uma organização, um planejamento, e as minhas motivações elas estejam mais conectadas comigo mesma e também para atingir os objetivos esperados de cunho acadêmico. Então, ao invés, muitas vezes, né, esses estudantes que têm essa dificuldade de ter essa organização com relação ao planejamento e às motivações, ao invés, muitas vezes, desses estudantes terem uma proatividade, que isso significa identificarem quais são as suas dificuldades, as suas limitações no processo de ensino, eles tendem a depender muito mais dos métodos reativos que os professores esperam, às vezes. Então, tem que corresponder uma expectativa externa e não uma expectativa interna, o que impede, muitas vezes, que isso seja atingido, né? Que essa organização ocorra e que os objetivos do estudante também sejam atingidos. Por quê? Porque essa motivação vem de fora, então muitas vezes não está conectado com o que o estudante espera para si. Então também há uma grande importância de falar com relação a essa autorregulação nos aspectos do próprio ensino, de que forma esses professores também vão estar motivando e incentivando para que os alunos tenham essa compreensão de si, para que possam ter esse entendimento de como aprendem, né? O grande segredo assim da autorregulação é esse, a gente entender como a gente aprende. Então, vários autores, pode passar, Angélica, por favor, vão trazer aspectos desse sentido. Então, existem 3 níveis que vão estar relacionados à autorregulação. Então, o motivacional, que é um sistema de antecipação da pré-ação. O que que eu posso pensar, né, sobre como eu aprendo? Então, e de que forma eu posso me organizar para que esse conhecimento, essa aprendizagem de fato ocorra. Então, é a antecipação dos objetivos, é compreender quais são as crenças que eu, enquanto estudante, tenho com relação à própria aprendizagem. Bom, eu aprendo se eu fizer um resumo. Eu já estou dando spoiler, né? Assim que lá no final eu vou falar um pouquinho também disso, de dicas, né? De como essa autorregulação pode acontecer. Então, o comportamental é o desempenho dessa ação, né? O que de fato fazer para que essa ação da minha aprendizagem ela ocorra. Então, durante a fase, né, desse desempenho do estudante, a questão da afetividade também é muito importante nesse processo, no sentido de que, assim, quais são as emoções que eu desempenho ali no processo de ensino e de aprendizagem. O que me motiva, o que me potencializa para que eu desempenhe uma ação que de fato eu esteja engajado efetivamente para que eu aprenda, muito mais para obtenção de fato de uma nota. Consequentemente, quando eu aprendo um conteúdo, quando eu consigo compreender um conceito até mesmo, eu consigo potencializar isso para que no momento do desempenho de uma prova, de um trabalho, de uma atividade acadêmica em si, de um seminário, eu consiga desempenhar esse conhecimento de forma mais satisfatória, inclusive para mim mesmo. Então, essa ação ela tem que ser também prazerosa. E no aspecto metacognitivo mesmo, é a autorreflexão pós essa ação. Então, vamos supor que eu tenha lá pensado, né, lá nos aspectos motivacionais, como eu antecipo esse meu processo de aprendizagem, um planejamento propriamente do que eu preciso fazer para eu aprender. No momento da ação, ali na questão comportamental, eu coloco esse planejamento em prática. E na parte do metacognitivo é a reflexão sobre essa minha estratégia criada. Então, assim, vamos supor que para eu aprender, eu gosto de fazer resumos. Então, eu vou ler um texto, ou eu preciso fazer uma série de exercícios para eu conseguir
exercitar mesmo e compreender mais sobre o conteúdo. Bom, fui para a prova e mesmo assim não tirei uma boa nota. Isso também pode acontecer. Não quero assustar e nem decepcionar ninguém, mas isso também pode acontecer. E o quanto isso é fundamental que a gente repita, porque às vezes a gente pega um método que é uma dica de um colega, algumas dicas que eu vou dar aqui no final, mas o quanto é importante dessa autorreflexão, da prática, né, da ação, do planejamento, ação, voltar para a reflexão e, enfim, entender. Bom, fiz todas essas coisas, me planejei, agi para que tivesse o planejamento de fato fosse executado e não me saí bem na prova. Então eu preciso refletir o que de fato, em que momento, aonde foi assim que faltou alguma coisa para me dar esse objetivo esperado, né? Que era passar na prova ou não só passar na prova, mas de fato compreender e aprender o conteúdo. O contrário também acontece, né? Da gente ir lá, fez todo aquele planejamento motivacional, comportamental, e aí foi para a prova e tirou uma boa nota. Então, também é refletir nos aspectos positivos e nos aspectos negativos desse meu planejamento e dessa minha ação. Para que eu volte, então, como diz ali, né? É um ciclo, são 3 níveis, né? Para que eu volte a refletir sobre a minha prática. E é um exercício, é um treino que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Não é nada dado pronto, nesse sentido. Pode passar, Angélica. Peraí, que tá muito pequenininho aqui, aqui. Então, assim, o desenvolvimento, né, e a promoção da autorregulação. Nesse momento do desenvolvimento dessa autorregulação, ela envolve 4 processos específicos, que é a observação. O que quer dizer essa observação? Quais são as competências regulatórias que são desenvolvidas através do nível observacional do aluno? O que isso quer dizer? O que o aluno consegue observar na fase, né, de cada fase do ensino propriamente dito. Então, bom, eu vou para a aula online, vamos supor. Não estou conseguindo me concentrar porque tem vários distratores. Então, e ter essa autopercepção, né, de si com relação a esses distratores. Então, o que eu posso fazer? Né? São os modelos que vão comportamentalmente, que vão fazer com que a gente reflita sobre isso. Então, alguns comportamentos que o estudante vai ter com relação a esses estímulos. Bom, eu estou com a TV ligada e estou olhando a aula, então eu preciso, se eu consigo perceber que se eu desligar a TV, eu consigo me concentrar mais na aula, né? Ou se eu vejo a aula no celular, eu me distraio mais porque chega uma notificação ali de algum dos aplicativos de alguma rede social. Então eu posso desativar essas notificações, eu posso de repente focar a aula no computador apenas se eu tenho essa possibilidade. Então são compreendendo que esse processo de aprendizagem, sobretudo no nosso presente, né, eles passam por várias questões que antes a gente não estava habituado. Então, hoje a gente precisa refletir ainda mais sobre isso, porque são novos modelos que surgem, novas vivências que vão nos atravessar, e para isso a gente precisa ter esse conhecimento e, sobretudo, um autoconhecimento sobre a própria aprendizagem. Né? Então, no processo de emulação, né, o estudante aplica com competência, de forma aproximada ao que observou do modelo. O que isso quer dizer? Bom, então eu percebi que um determinado modelo de aprendizagem, seja um esquema, seja por planejamento mesmo, assim, ter um quadro de notas que eu coloque ali, o quanto isso potencializa para que desse processo, né, dessa aplicação das competências que o estudante tem, está aprendendo, na verdade, assim, né, sobre si mesmo, potencializam e fluem nesse padrão de processo de aprendizagem. Então, o comportamento do estudante nesse momento da emulação, ele vai ser muito reforçado pelo ambiente. E aqui eu volto a destacar o contexto da pandemia, né? O quanto isso nos atravessa, o quanto a gente hoje já tem esse planejamento também, após quase 2 anos, né, de ensino remoto, a gente já tem um planejamento para essa retomada das aulas presenciais, também que isso não seja tão naturalizado, porque afinal de contas foram 2 anos
né? Teve estudantes que iniciaram a graduação já nesse aspecto remoto, e agora vão voltar para a aula presencial, ou vão iniciar a aula de forma presencial. Então, a gente também precisa ter um planejamento para essa retomada, porque não vai estar sendo também igual ao que estava sendo durante a pandemia. Então, esses aspectos do ambiente, eles também contribuem e reforçam a aprendizagem de cada estudante, de cada graduando. Sobretudo, aqui essa minha fala, ela é bem no sentido global, né? Mas se a gente for pensar especificamente determinados cursos, né? Um curso que é mais da área das exatas, ele vai ter mais questões de exercício daqui a pouco para fazer. Um curso que é mais voltado para a área das humanas, geralmente tem mais leitura. Não que da exatas não tenha leitura, mas que cada estratégia, que cada estudante vai ter ambientalmente também relacionados ao próprio curso, isso também potencializa essa autorregulação para o desenvolvimento da aprendizagem. Sobretudo, é muito importante que o estudante sinta-se parte desse ambiente em que ele está estudando, e que ele sinta que é parte ali, tanto no coletivo dos estudantes, né, do grupo de pares ali, de alunos, quanto ele tenha essa proximidade com o educador, que ele possa ter uma abertura, inclusive para falar com o educador sobre alguns aspectos que ele mesmo percebe que ele, de que forma ele aprende. Então, também exigir do próprio educador, bom, eu tenho que fazer muitos exercícios para eu conseguir aprender determinado conteúdo. Então, que ele possa também exigir do professor, enfim, buscar também outros exercícios para fazer. Então, esse processo da emulação está muito relacionado ao ambiente e a forma como o estudante vai se organizar para isso, tendo em vista a fase anterior, né? Com relação ao autocontrole, né, que diz que adquirir uma competência em geral envolve praticá-la de modo deliberado e autônomo, o que caracteriza o acesso ao terceiro nível do desenvolvimento, né? Quanto mais a gente exercita o nosso conhecimento, agora eu vou falar assim, falei mais da questão dos exercícios, né, em si, mas sobretudo assim, se a gente tem algum ponto específico de algum, sei lá, vamos dizer, de pegar um curso de licenciatura, questão didática mesmo. O quanto a gente precisa exercitar, quanto mais a gente exercita, os estágios também são fundamentais para isso, né? E quanto mais a gente vai exercitando esses conhecimentos e essa postura até mesmo acadêmica, o quanto isso também vai nos reforçando e nos fazendo criar uma identidade dentro do processo de escolarização e, sobretudo, do próprio conhecimento. Então, esses reforços, né, eles acabam acontecendo pelo meio externo, que vai potencializar, obviamente, se a gente tem um bom rendimento, isso acaba sendo um ótimo reforço, mas, sobretudo, que está associado que esse bom rendimento está focado na aprendizagem muito mais do que na nota a ser obtida no final do processo. Destaco aqui a questão do processo mesmo. O ensino e a aprendizagem, ele é um processo. Então, a gente precisa compreender, né, que cada semestre da graduação, ele vai ser fundamental também para os próximos semestres. Então, como a gente vai exercitando, como a gente vai tendo esse autocontrole com relação a essa aprendizagem desde o início, nos facilita ao longo do nosso processo acadêmico e de escolarização de forma geral. E, então, o autocontrole, né, ele é fundamental para essa questão da formação da autorregulação, que é alcançado, acho que diz ali, né, que é alcançado quando, além de praticar deliberadamente, o estudante consegue sistematicamente adaptar seu desempenho às condições contextuais. Então, para além da exercitação, de fazer várias listas de exercício, por exemplo, para além de ler vários textos, buscar outras referências, para além daquelas que os professores dão na aula, sobretudo, é importante o quanto esses conhecimentos são apropriados pelo próprio aluno, né? Que esse conteúdo, que essa conceituação também, né, ela consiga ser
entendida e incorporada pelo aluno. Muito mais do que corresponder ali, tá, fui ali, fiz a prova, tirei um 10, mas chegou no próximo semestre, eu já nem lembro o que era o conteúdo, eu já não consigo mais fazer associação do que era o conteúdo, por exemplo, de anatomia com o conteúdo de fisiologia, e acaba não fazendo sentido, muitas vezes, o processo de conhecimento. E ao contrário, né? Quanto mais sentido fizer, quanto mais, às vezes, assim, quanto mais dúvidas, às vezes, a gente tiver, que essas dúvidas sejam potentes para a gente ter essa busca do conhecimento, mas que de fato a gente compreenda que é assim que a gente aprende. Pode passar, Angélica. Então, a autorregulação, né, e da aprendizagem. O que é a aprendizagem, né? O que é, sobretudo, a aprendizagem autorregulada? Então, depende de uma postura proativa de estudantes, não apenas de estabelecimento de objetivos, mas também de sua execução. Por exemplo, faço um curso na graduação que tem 5 anos de duração. Então, eu tenho um objetivo de ficar nesse curso 5 anos. Então, para além disso, né, para além de corresponder, essa é uma expectativa externa, concluir o curso em 5 anos. Quando a gente se inscreve para uma graduação, a gente pensa, bom, então eu tenho que concluir o curso em 5 anos. Então, às vezes, essa motivação externa, ela passa a ser interna também. Então, eu tenho uma motivação em terminar o curso de forma regular, de forma padrão. E muitas vezes esse objetivo ele não está atrelado aos meus objetivos internos, né? O meu planejamento de fato interno para que esse objetivo externo ocorra. Então, de que forma eu vou fazer isso? Né? Como eu vou me organizar para que esse objetivo de terminar a graduação no tempo regular ou de concluir, ou de ter boas notas para que isso ocorra? É para além disso. O processo de escolarização, sobretudo da graduação, é um processo de formação profissional. Então, a partir da ideia, né, de fatores internos e externos, eles vão contribuir para que o comportamento desse estudante possa ser motivado. Mas, sobretudo, o quanto essa conexão, a autenticidade, né, desses objetivos externos, eles têm que estar também relacionados com os objetivos internos. Senão, a gente não consegue dizer que ocorra a motivação. A motivação externa, ela só vai acontecer quando ela tiver relação com os meus objetivos internos, que aí a gente fala que é uma motivação autêntica, né, para atingir aspectos pessoais e metas pessoais. Então, a questão da parte da aprendizagem, né, da autorregulação nesse sentido, ela passa por esse processo. Porque o processo de acadêmico, propriamente dito, né, falando assim especificamente, ele é a formação para uma profissão. Então, o quanto a gente tem que aprender e estar relacionado com esses conhecimentos para que quando a gente esteja desenvolvendo na prática a nossa profissão, a gente não tenha que, né, daqui a pouco, então eu não sei, então eu tenho que ir lá dar uma estudada ou ver. Não que a gente não possa fazer isso, mas, sobretudo, que esse processo ele tenha uma dimensão que a gente se aproprie desse conhecimento. E isso ocorre a partir do momento que a gente compreende de que forma a gente aprende, de que forma e de que objetivos a gente de fato quer atingir através dessa aprendizagem, de que bom, tudo bem, espera-se que o curso seja concluído em 5 anos, mas daqui a pouco eu ficar 5, quer dizer, 5 é o tempo padrão, mas daqui a pouco eu ficar mais tempo que esse, eu vou estar tendo um conhecimento, uma aprendizagem muito melhor e muito maior do que se eu estiver atingindo um objetivo que não é meu, que é um colocado de forma externa. Então, essa regulação da reciprocidade, né, entre o aprender e atingir objetivos, ele precisa estar relacionado com as minhas motivações internas, sobretudo. Mas as motivações externas também são importantes, não quer dizer que elas sejam fundamentais. O que é fundamental é que as minhas motivações internas elas estejam adequadas para aquele momento, para aquele percurso dentro do curso e para os conhecimentos que eu também almejo ter dentro daquela área. Pode passar, Angélica.
Então, né, o ciclo, como eu falava anteriormente, né, autorregulatório e algumas estratégias para a gente pensar, né, de que forma a gente pode aprender. Então, como eu falei ali anteriormente, tem a fase da organização, né, que é da motivação, a fase do desempenho, né, que é um comportamental, o que de fato eu vou fazer, como eu vou fazer para organizar esse meu conhecimento, essa minha forma de estudar, essa minha forma de acessar tais conteúdos, e a fase da autorreflexão, que é refletir depois dos desempenhos, que, claro, no quesito acadêmico, a gente quer apresentar desempenhos. A gente espera isso, o momento acadêmico também, o espaço acadêmico também deseja isso dos estudantes. Então, eu vou dar algumas dicas agora de cada fase e de possíveis potencialidades para que a autorregulação aconteça. Lembrando, né, que nem eu falei lá no início, que é muito específico, é muito subjetivo para cada estudante, para cada curso, que esses aspectos sejam analisados por si. Cada estudante tem que avaliar se isso vai fazer sentido, se isso vai contribuir de fato para o seu desempenho. Aqui eu preparei uma fala mais geral, assim, porque como eu não sabia, eu imagino, né, que tem estudantes de várias áreas do conhecimento, então são aspectos assim que podem contribuir para várias áreas. Mas depois, se tiver alguma pergunta no final da palestra, eu também posso responder. A gente pode também pensar junto, né? Aqui também falar o que cada estudante faz para o seu processo de aprendizagem. Então, aqui eu falo de forma genérica, não específica para cada curso. Então, na fase da antecipação, que é aquela motivação, né? Como eu vou me planejar para ter esse meu estudo, essa minha aprendizagem de forma autorregulada. Então, sobretudo pensar, bom, como tem sido esse meu planejamento até então? Eu tenho conseguido aprender de fato, eu tenho conseguido os meus objetivos internos e os meus objetivos internos, eles estão relacionados a objetivos externos? Pensar primeiramente sobre isso. Bom, pensado nisso e tendo consciência de que, tem tal coisa que me ajuda, eu estipular, sei lá, um horário, uma hora do meu dia para eu estudar tem sido bacana. Então, o que vem dando certo, manter. Sobre tudo isso também. E o que não está dando certo, pensar. Isso faz parte do processo de autorregulação da aprendizagem. Então, se o meu planejamento, uma hora só por dia, não está sendo suficiente para eu conseguir atingir os meus objetivos. Então, o que eu preciso fazer para isso? Mudanças no planejamento. Se uma hora não está sendo suficiente, pensar em que hora também é essa que eu estudo. Eu estou tendo, por exemplo, uma boa regulação do meu sono. Como anda a minha memória com relação a esse aspecto também? Se eu não durmo muito bem, a minha memória fica prejudicada. Então, tudo isso também pensar. Estou tendo condições de descansar para ter um bom planejamento para o meu estudo. Então, também pensar sobre isso. Estipular horários, né? Bom, se o meu curso é de manhã, qual é o meu melhor horário de estudo? Se o meu curso é à noite e também trabalho, que momentos eu tenho para estudar? Então, nesse processo de autorregulação, é se pensar, como eu falava ali anteriormente, pensar nesse ambiente, pensar nas minhas contingências do meio, que vão influenciar para que, de fato, eu consiga estudar e que, de fato, como o meu planejamento ele possa acontecer. Eu lembro que tinha uma época em que tinha muitos estágios e muitas coisas, e o momento de estudar, às vezes, era assim, quando eu estava indo para a faculdade, olhar no ônibus mesmo, no celular. Né? Então, assim, para algumas pessoas isso vai dar certo, para outras vai exigir, por exemplo, mais tempo de estudo, mais horas de estudo. Bom, ver vídeos na internet pode ajudar, então ter essa avaliação. Outro processo que é muito importante, né? Avaliar o que é o objetivo dentro desse estudo? Quais são as minhas intenções em aprender?
né? O que eu quero aprender desse conteúdo? Embora a gente às vezes tenha que corresponder ao que o professor exige no momento da avaliação, mas sobretudo também compreender, se compreender o que o objetivo em aprender. Só um pouquinho que passou aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho. Avaliar os prós e contras do processo de escolha do curso. Avaliar se de fato o curso que eu estou fazendo é o curso que eu quero fazer. Esse sim é um ponto chave. Muitas vezes a motivação externa por fazer o curso, ele vem dos pais, que eu venho de uma família de engenheiros, então tenho que fazer engenharia, mas se eu não gosto de engenharia, né, se eu não me identifico com aquele curso, então esse também é um fator fundamental para a gente compreender o porquê que a gente não está conseguindo aprender, se não tem motivação, se é um assunto que não interessa, né, como a gente consegue se manter concentrado por muitas horas para estudar, para ir à aula e ainda chegar em casa e estudar. Então, avaliar se de fato está fazendo o curso que gosta, o curso que deseja, o curso que tem motivação interna para fazer. Focar no aprender, né? Quando a gente foca em aprender, seja uma atividade nova, seja um conteúdo novo do curso, um conhecimento extra, isso vai contribuir também para o resultado que é atingir uma boa nota, né? Ter boas metas dentro do estudo. Então, quando a gente muda o foco para a aprendizagem em si, a gente automaticamente passa a ter bons resultados também. Mas, sobretudo, quando a gente foca apenas, né, no resultado, numa boa nota, isso nos pressiona, nos deixa tenso, ansioso, ansiosas, e aí a gente acaba muitas vezes ficando com a cabeça tão ocupada com esse planejamento de que eu tenho que atingir tanta nota, tenho que atingir tal meta, que isso por si só nos ocupa, que a gente às vezes não tem o tempo para estudar, porque se ocupou tanto também com planejamento, e esse planejamento ser de forma objetiva, né? E que de fato a gente consiga executar, tem que ser um planejamento executível. Não adianta eu mirabolar 500 coisas e não conseguir executar, perder mais tempo no planejamento do que na execução de fato das atividades que eu pretendo desenvolver para minha aprendizagem. Então, assim, né, com isso, com relação a refletir sobre esses objetivos que tem, sobre as motivações que está tendo do cunho acadêmico, sobre as motivações que está tendo também do meio social, a gente ter um grupo de estudos, a gente ter um grupo com pessoas que a gente possa trocar ideias, que a gente possa estudar junto, também é muito positivo e motivador. Buscar alternativas para além das alternativas que os professores dão. Por quê? A gente sabe que o ensino, utopicamente, né, assim falando, seria perfeito se para cada aluno o professor conseguisse ter um planejamento específico, mas isso não acontece. Eu acho que é o sonho de todo educador, assim, quase, né? De todo aluno também tem as suas especificidades atendidas pelo professor, mas isso não acontece. Então, é entender quais são as minhas especificidades, quais são as minhas necessidades dentro desse processo de escolarização que eu pretendo atingir, que eu pretendo receber. Então, é superar o que o professor consegue naquele espaço, naquele curto espaço também, a gente também precisa avaliar isso, que muitas vezes a maioria das cadeiras vão ser semestrais, e não é um semestre que não é 6 meses ainda, assim, né? Então, é pouco tempo também. Então, o que eu, para além dessa expectativa que o curso, do planejamento que o curso oferece, o que eu busco de alternativas para ter esse conhecimento maior? Então, essa é a fase da antecipação que vai potencializar a motivação. Então, partindo agora para a fase do desempenho, né, que é a parte comportamental, que está mais relacionada à metacognição, ao que eu vou fazer, ao que eu compreendo que preciso fazer para que eu atinja aqueles planejamentos anteriores. Aí vem uma série de atividades que eu vou dar como sugestão, né? Existem várias outras, eu coloquei, como eu falei anteriormente, né? São genéricas e podem contribuir para a maioria dos cursos, né? Então, a utilização de planilhas para organizar. Então,
Antes eu tinha ali o planejamento. Bom, segunda-feira eu vou estudar química, vamos supor. Tá. Então, o horário que eu vou estudar bioquímica, na parte comportamental, que conteúdos específicos, né, que conceitos específicos da parte da bioquímica eu vou querer me apropriar nesse período de tempo que eu vou estar estudando. Ler. Algumas pessoas elas vão aprender através da leitura, outras vão aprender através da leitura, do resumo, dessas leituras que foram feitas e de exercícios também que foram feitas. Assistir vídeos, videoaulas, tá? Aí vocês podem falar assim, mas a gente já não aguenta mais ter aula online, né? A gente ainda vai ter que ver mais vídeo. Pois é, para algumas pessoas vai ser necessário, vai ser assim, vai ser motivador para que ver outros vídeos. E isso está relacionado também a superar aquilo que o professor está dando na aula. Não no sentido assim de, eu quero ser mais que meu professor, eu quero saber mais que meu professor. Mas o professor também é humano, tem as suas limitações, né? Tem as suas limitações do que o planejamento da grade curricular do curso oferece e vai potencializar para que aconteça. Então, nesse sentido também, essa busca por leituras extras, resumos, a execução de exercícios, né? Então, outra dica, assim, a retomada dos conteúdos. Caso tenha alguma dificuldade em determinar, eu tenho muita dificuldade, vamos supor, na parte da fisiologia. Bom, então eu vou retomar os conteúdos que eu tive mais dificuldade e vou tentar aprender mais. De que forma isso pode ser feito? Pode ser feito com grupos de estudos com outros colegas, pode ser feito ou como eu falei anteriormente, com outras leituras, com anotações do que o professor ou professora falou na aula, observando aquilo ali, às vezes fazendo um esquema, fazendo desenhos de como pensa sobre o próprio ensino. Mapas mentais também são muito bacanas para esse processo da autorregulação. Mas, claro, é bacana quando a gente identifica que faz sentido a gente estudar através de mapas mentais, por exemplo, né? Muito, assim, muito importante, né? Nesse planejamento que é feito, também colocar atividades de lazer, atividades de descanso. A gente tende socialmente a entender que o momento de lazer, o momento ocioso é um tempo perdido, e não é. É um tempo de potência, é um tempo assim fundamental para que a gente consiga respirar, para que a gente consiga fazer outras atividades para além do cunho acadêmico, para além do cunho de trabalho. Então, esse momento de lazer também precisa estar lá naquele planejamento da fase anterior, que é a fase de antecipação, e ele precisa ser executado. E precisa ser algo executado assim, que de fato eu consiga desenvolver. Não adianta eu pensar assim, bom, no meu momento de lazer eu quero ir para Disney. Eu não vou conseguir ir para Disney no meu momento de lazer. Mas eu consigo, por exemplo, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, fazer. A gente aqui em Rio Grande tem esse privilégio, né, de poder ir à praia, que está pertinho. Então, assim, vários momentos de lazer, assim, conversar com alguém da família, conversar com amigos, esses também são momentos de lazer muito potentes e fundamentais para esse planejamento e momentos de respiro que vão contribuir muito para a autorregulação da aprendizagem. Me perdi aqui um pouquinho de novo. Controlar os distratores. O que isso significa? Ficar muito tempo nas redes sociais, agora várias redes sociais já tem ali que a gente pode ver o tempo que a gente fica do nosso dia nelas, perceber isso, bom, eu estou ficando, sei lá, 5 horas do meu dia em uma determinada rede social. Perceber isso também vai ajudar a se autorregular na questão do tempo, do planejamento do tempo. Do tempo de estudo, do tempo de lazer, do tempo de controlar esses distratores. Tá, tô ali fazendo alguma atividade, daqui a pouco tô no computador. Vou dar uma olhadinha ali na minha rede social, ver se postei uma foto, vou ver quantas curtidas tem, se alguém comentou. Isso acontece. Então, ter esse controle desses fatores de distração são muito importantes para esse processo de autorregulação. Mas, sobretudo, é muito importante perceber que está tendo
esse momento de distração, né? Porque às vezes tá ali, tá, não percebi, não se deu por conta que se distraiu e quando vê passou 2 horas ou 1 hora na rede social ou fazendo outra coisa que era no momento de estudo. Por isso também incluir no momento do planejamento um momento de lazer que pode incluir esses momentos de rede social e de distração. Experimentar novos lugares para estudar, né? Um ambiente mais arejado, um ambiente com uma iluminação um ambiente mais claro, porque às vezes assim, um ambiente que já é mais escuro, se a pessoa trabalhou o dia todo, se a pessoa está cansada, já vai ficar com mais sono, então acaba sendo também um distrator para ir estudar. Ter, se possível, né, ter uma mesa que possa estudar, não estudar na cama, se possível, porque aí se já está ali na cama, daqui a pouco, vou dar uma encostadinha aqui, 10 minutinhos, e quando vê esses 10 minutinhos, quando acordou já não dá mais tempo. Então, assim, ter um lugar adequado também para o estudo, estudar de preferência numa mesa, né? Descobrir novos lugares. Bom, vou ler. Bom, daqui a pouco eu posso ir ler ao ar livre também, ir para uma praça, ir para um lugar ventilado, assim. Cuidar também a questão, né? Tudo isso falando ir para uma praça com segurança, né? A gente ainda está em pandemia. Utilizar pequenos períodos vagos para estudar pode ser um fator que também potencialize, porque aí, bom, estou tendo aquele tempo ali, vou estudar, né? Vou dar uma lida, vou ler, tornar o momento do estudo prazeroso para si, não como algo obrigatório, né? Mas utilizar esses momentos. Prestar mais atenção na aula, embora isso seja muito difícil em época de pandemia, em época de que a gente está na rede online tendo aula, então acontece, a gente está ali, como eu falei anteriormente, chega uma notificação, a gente já vai querer ver, então tentar prestar mais atenção na aula, fazer anotações sobre a aula, para algumas pessoas vai ser importante gravar a aula, então assim, ter essa percepção também. Estudar com colegas, fazer grupos, pode ser online também, falando agora que a gente ainda está nesse período, né? Fazer esses estudos online ou presencialmente, tomando os devidos cuidados. Outro ponto muito importante. Às vezes o estudante, ele acha que não sabe o conteúdo, né? E isso acaba impedindo que avance no desenvolvimento do estudo. Então, perceber que de fato sabe o conteúdo e perceber também o que ainda precisa saber sobre determinado conteúdo, sobre determinada disciplina. Isso também ajuda muito nesse processo da aprendizagem, da autorregulação da aprendizagem. Se perceber nesse processo. Ter mais atenção nas atitudes, né? Perceber o que de fato está fazendo para atingir aqueles objetivos e aqueles planejamentos que teve na fase anterior. Colocar bilhetes coloridos, assim, ter um mural, fazer pequenas anotações do texto, grifar o texto pode ser algo que ajuda. Tomar nota, né, dessas explicações, fazer assim, colocar do ladinho do texto ou no resumo que vai fazer, ou anotar em algum local, no caderno, no papel, o que entendeu, como entendeu aquele processo, quase como se tentando se explicar para si mesmo o que estava escrito ali. Isso também pode ajudar bastante no processo da autorregulação. E agora já na fase da autorregulação propriamente dita, da autorreflexão, né, é pensar, identificar o que está impedindo que esses objetivos sejam alcançados, a percepção das mudanças. Bom, eu mudei, eu tive aquele planejamento lá na fase anterior e percebi que isso deu certo. Eu percebi que isso não deu certo. Então, o que eu ainda preciso mudar, né, nessa fase da autorreflexão? Que é a questão da prática, né? A planejamento, ação, reflexão para voltar para a ação novamente. E para um novo planejamento também quando necessário. Identificar quando é necessário ter uma ajuda externa, quando é necessário potencializar e reforçar a estimulação interna, né, a motivação interna, analisar que para além da prova, da nota da prova ali que se recebeu,
o conhecimento que adquiriu. Às vezes a gente pode tirar um 10, mas a gente sabe que a gente não merecia aquele 10. A gente sabe que faltou a gente saber mais sobre aquele conteúdo. A gente sabe disso. E às vezes uma nota assim, um 7, a gente sabe, a gente aprendeu muito mais do que naquele 10. Então também ter essa consciência de que a aprendizagem e conhecimento não necessariamente eles estão atribuídos a uma nota, e sim ao conhecimento de que forma a gente consegue aplicar e replicar, saber colocar em situações aquele conteúdo que a gente aprendeu ao longo daquela disciplina ou ao longo da graduação mesmo. Pode passar, Angélica, por favor. Então, assim, algumas considerações, né, e algumas características de estudantes autorreguladores, né? Os estudantes que são autorreguladores do próprio conhecimento tendem a gerenciar suas demandas acadêmicas de modo flexível e crítico, a fim de alcançar suas metas. Então, não tem aquela cobrança, aquela questão da culpa, muitas vezes, assim, eu precisava, eu tinha que trocar também esses adjetivos, não se colocar com adjetivos pejorativos, né? Compreender, ter esse pensamento afetuoso sobre si mesmo, se tratar com amorosidade, não se punir, sobretudo quando não atinge uma meta, isso é fundamental. É importante compreender esse processo, mas, sobretudo, se tratar com carinho. Então, os estudantes, né, eles guiam, né, esses estudantes autorreguladores, eles são guiados pelas suas metas internas, né? Para além das estratégias que são esperadas externamente, eles criam estratégias comportamentais e metacognitivas, que são o pensamento relacionado à prática que vai ser desenvolvida, e utilizam isso no seu cotidiano propriamente. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, tenho que prestar atenção, bom, eu estou falando muito alto, eu estou falando muito baixo, será que estão me compreendendo? Vou explicar um pouco de novo algo que talvez não tenha ficado muito claro. Controlando também o meu tempo, a gente já está se encaminhando assim para o final do tempo da minha fala propriamente, mas tendo esse controle também. Então, essa autorregulação, ela ser incorporada por nós mesmos, né? E, sobretudo, se tratando com afetividade, com amorosidade, sem culpa, e porque é um processo de autoconhecimento, que a gente precisa ter afeto por nós mesmos para contribuir com a autorregulação e com as estratégias que a gente vai identificar que são importantes para nós no nosso processo de aprendizagem, tá bem? Acho que pode passar, Angélica. E aqui eu deixo o meu muito obrigada novamente, deixo o meu e-mail, deixo ali o meu contato do profissional do Instagram, caso alguém queira tirar alguma dúvida, perguntar algo, fico à disposição também. Aqui e nas redes sociais.